mídia de Bolsonaro é uma empresa fantasma. Gastou R$ 240 mil na empresa e a gente não sabe. Foram lá na empresa de Petrolina, a casa onde a empresa está escrita que o CNPJ está fechada e sendo alugada. Enquanto isso, quando você olha a indústria de fake news, muitos empresários chegaram a bancar R$ 12 milhões para produzir fake news. Aí, como é que uma pessoa dessa pode dizer que é honesto? Acusado no processo pela mulher de roubar o cofre dela. Como é que uma pessoa dessa pode dizer que é pela família no terceiro casamento? O primeiro casamento acabou porque engravidou outra mulher. O segundo casamento acabou porque engravidou outra mulher. Inclusive, essa segunda mulher diz que ele a ameaçou de morte. E são muitas ameaças. E as empresas, a Folha de São Paulo mesmo, os jornalistas que denunciaram a fake news estão sendo ameaçados, a ponto da própria Folha de São Paulo pedir proteção da Polícia Federal. E aí você tem esse cenário no segundo turno. Imagina quando o cara desse for presidente. Qualquer pessoa que falar contra ele, meu irmão, vai ser ameaçado. Ninguém vai poder discordar dele. Você acha que esse sucesso eleitoral até o momento de Bolsonaro se deve à natureza conservadora da sociedade brasileira? Eu tenho vontade de dizer que é por conta da burrice brasileira. Porque é preciso dizer que o nível de corrupção que se chegou no Brasil só é possível dizendo que há uma burrice. O jeitinho brasileiro está começando a ser desconstruído agora. Mas o jeitinho brasileiro é a base de uma pirâmide de corrupção, do ajeitadinho, que é uma coisa que vem da ditadura militar. Porque para você ter acesso às coisas, por exemplo, o cara era multado, aí falava com o capitão, com o amigo do governo, tirava a multa. O cara precisava de um favor numa escola, num posto de saúde, no médico, uma consulta, ligava para um vereador. Aí conseguia as coisas assim, no ajeitadinho, uma vaga na creche, ligava para o vereador. Isso é uma coisa que está sendo construída pela profissionalização do serviço público, que é a isenção do serviço público. Tem que garantir serviço público de qualidade para todo mundo. Inclusive, Bolsonaro é uma pessoa que pretende acabar com o serviço público, né? Isso, por exemplo, o projeto dele para a educação é tirar merendeira, é tirar professor e oferecer a educação à distância desde o ensino fundamental. Aí como é que um aluno, uma criança de 6, 7 anos vai aprender a escrever e a ler assistindo Peppa Pig pela televisão? Não pode. É uma viagem. Puxando o assunto de educação, Bolsonaro cresceu muito inicialmente e ao longo dos anos por conta do chamado kit gay, que era o programa Escola Sem Homofobia. Mostrou aquele livro no Jornal Nacional, que, segundo a campanha de Bolsonaro, segundo o próprio, esse livro seria distribuído numa reunião para professores, para ser analisado e talvez chegar aos alunos. E dizem eles que só não foi distribuído por conta da atuação do deputado. O que é que você acha dessa história sobre o kit gay? Olha, sobre o kit gay, eu preciso dizer uma coisa pra você. Já assistiu Os Caça-Fantasmas? Sim. Pronto. Tem muita gente que diz que caça fantasma. E diz que não tem fantasma porque eles caçam os fantasmas tudinho. Certo. Então o kit gay é essa mesma história, meu irmão. Certo? Nunca houve um kit gay. Não existe uma forma
uma maneira, um método que você pegue e vamos transformar esse rapaz num gay. Não é assim. Se uma pessoa é gay, você não vai tornar ela hétero. Tanto que a psicologia, ela falha nisso. Ela já reconheceu a natureza biológica disso, que não é psicológico, que não é doença. Se é gay, é gay. Se é lésbica, é lésbica. Se é outra coisa, é outra coisa. A questão da sexualidade é fora o íntimo. Então, é privado das pessoas. Em uma parte é preciso dizer isso, e é preciso respeitar. E não existe, nem nunca existiu kit gay. Houve uma tentativa de construir educação sexual nas escolas. Porque os pais não falam sobre educação sexual nas escolas. Porque os pais deles nunca falaram sobre sexo. E aí você tem adolescentes que engravidam, você tem adolescentes que pegando DST, você tem crianças que são estupradas, que são violentadas e que não percebem, não conseguem perceber que foram violentadas. E aí a educação sexual, ela serve para dizer os limites que um adulto pode tocar numa criança e a criança reconhecer isso. Tanto que é conhecido por todos que numa palestra sobre educação sexual, uma criança ela falou por conta da palestra que o padrasto dela tocava ela de uma forma diferente. E aí ela não conseguia perceber e não tinha coragem, muitas vezes, de denunciar a situação. E a educação sexual, que ela tem que existir, ela serve para isso. Para combater a pedofilia, para combater o sexo precoce e para orientar as pessoas a não engravidar, a não pegar DST, a não fazer besteira. Entendeu? Não adianta você dizer que o povo sabe, que tem camisinha. Isso não existe não. A educação sexual que as pessoas veem é pela televisão, é vídeo pornô, não tem nada consolidado. Você defende que deve ser feito, mas que o kit nunca existiu. O que existiu na verdade? Do programa Escola Sem Homofobia? Houve uma tentativa de dar educação sexual e fazer isso que eu falei, de mostrar os limites para a criança, em que um adulto pode ou não fazer, orientar em relação à prevenção do sexo precoce, evitar que as pessoas façam sexo antes da idade, impedir que elas que elas façam sexo e adquiram DST ou engravidem, e aí isso acaba tirando elas da escola, acaba tirando elas de uma profissão, acaba atrapalhando a vida das pessoas. E a questão de respeito, sabe? E aí foi colocado nesse material que se deve respeitar as pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo. E Bolsonaro e o grupo dele acham que se você respeitar uma pessoa, um casal de lésbica ou um casal de gay, o filho vai incentivar o filho a ser gay. Meu amigo, você vê na televisão todo tipo de baixaria heterossexual e nem por isso as pessoas vão ser heterossexual. Isso não... ver uma pessoa se beijando não vai determinar a sexualidade da tua criança. Freud já coloca a questão sexual da criança desde o nascimento. E há uma orientação fisiológica, biológica para a coisa.
não é o comportamento, não é ver duas pessoas se beijando ou duas pessoas fazendo sexo que vai definir se a pessoa vai ser gay ou vai ser lésbica ou vai ser qualquer outra coisa. Não funciona assim. Isso é muita infantilidade, é muita idiotice a pessoa pensar que se vê duas pessoas se beijando, o filho dela vai mudar de sexo. Isso é uma fantasia. E aí você pega meias verdades, que é o respeito às pessoas, né? Que é um marco civilizatório, você respeitar a religião, você respeitar a sexualidade das pessoas. Que a gente sabe que na postura do Bolsonaro você não respeita a sexualidade, você não respeita os pontos de vista, você não respeita a religião. E aí os afrodescendentes mesmo, que tem que resolveu, numa luta muito grande, resistir através da cultura à sua religião, essas pessoas vão ser caçadas. Elas já são hoje. E aí não existe um respeito e um marco civilizatório. É o respeito. É preciso respeitar a diferença. E aí você pode ir em qualquer igreja que você não vai mudar a sua crença. Você pode ir numa igreja evangélica, você pode ir num templo judaico, num templo muçulmano, num terreiro. Isso não vai mudar a sua crença. Você pode conversar com um ateu que você não vai deixar de acreditar em Deus. Quem nesse mundo conversou com um ateu e virou ateu? As coisas não acontecem dessa forma não. Você tocou, aí já muda de sexo, já muda a religião, já muda de cor, já muda de opção política. Isso é uma fantasia. E isso mescla meia-verdades com mentiras e se cria esse dogma de que Bolsonaro é pela família. Cara, Alexandre Frota, um ator pornô gay, foi eleito no partido de Bolsonaro. O Bolsonaro pediu voto para ele. Ele teve 150 mil votos em São Paulo. Aí as pessoas que votam em Bolsonaro, eu voto em Bolsonaro por causa da minha família. Hoje mesmo eu estava discutindo com o marido da minha prima. Eu mato e morro pela minha família. O cara estragou um negócio que ele tinha porque arrumou um amante e teve um filho com ela. Aí vem dizer pra mim, porra, que mata e morre pela família. Que família é essa? E minha prima, o que minha prima sofreu quando descobriu que ele tinha um filho de 7 anos com outra. Há pelo menos uma década estava com aquela amante. Acabou o negócio que eles tinham por conta desse caso. Aí defendendo a família é muita hipocrisia. E aí o que leva as pessoas a estarem votando em Bolsonaro não é a verdade, porque Bolsonaro não é corrupto, porque Bolsonaro não é um homem de família e nem apoia, mas diz. Então se criou um discurso, uma narrativa de que ele é honesto, de que ele é um homem de família, e é tudo mentira, e tá tudo aí para todo mundo ver, tá gravado ele falando.